pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, estamos revendo no TV Elas por Elas Formação aulas sobre mulheres nos governos petistas, preparadas por ex-ministras do governo PT, e também sobre políticas públicas de trabalho. Você acompanha agora discussões sobre políticas públicas de igualdade racial e gênero e condições de trabalho digno. As ações afirmativas, elas são políticas intencionais realizadas por governos que atendam a população que vive situação de discriminações, é o correto, né? Discriminações históricas que levam a não acesso às políticas públicas sociais pela exclusão racial e étnica, uma vez que estamos falando da população negra. Mas cabe falar de ações afirmativas também para mulheres, para o público LGBT, para idosos, né? Para crianças, enfim. Falando da população negra, é importante frisar que as ações afirmativas não excluem o acesso universal às políticas. Vou exemplificar. A luta contínua no campo da educação é para a garantia do desenvolvimento da educação de qualidade gratuita para toda a população nos vários níveis, né? No ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, assim que está na Constituição. Mas, depois da Constituição, muitas décadas depois, este direito ainda está por vir em sua plenitude. Muitas coisas foram conquistadas, mas a sociedade brasileira precisa de mais e mais. Justamente por isso que a luta pela educação continua ativa nesse país, de maneira universal, para todos. Então, as ações afirmativas, elas se somam a esta luta. As cotas, como eu exemplifiquei anteriormente, elas se somam a essa luta pela garantia do acesso de qualidade, gratuito e para todos. Mas enquanto nós esperamos esse advento como parte dos direitos conquistados na Constituição, nós queremos mudança aqui e agora. Justamente por isso, a Lei 12.711, lei federal, que é a que prima pela reserva de vagas nas universidades para pobres, para negros e para indígenas, tem que ser praticada hoje. As ações afirmativas são urgentes, junto com a luta pela universalização do ensino. Então, não é contraditório nós lutarmos pela ação afirmativa e pelo direito universal à educação. É uma soma, não tem nada de divisão.
porque as pessoas que são contra as ações afirmativas costumam caracterizá-la como o perigo da divisão, vai aumentar o racismo no Brasil, vai criar o racismo no Brasil. Ora, quem criou o racismo não foi a população negra. Quem criou o racismo foi o sistema de opressão, de exploração que vem desde a descoberta do Brasil. E os governos têm obrigação de atender mais diretamente os grupos que vivem discriminações históricas. Nós não estamos demandando o movimento negro, ou como parte do movimento negro, nós não demandamos nada que não seja o nosso direito. Então, ações afirmativas já, em curso. Como está, todas as universidades públicas do Brasil hoje desenvolvem algum programa de ação afirmativa. E a demanda, a construção de políticas públicas não fica por aí. Se lá nos idos 2000 houve a construção da CEPIR, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e o racismo ainda está muito presente na nossa sociedade, mesmo com a existência e a atuação dessa secretaria, nós temos mais é que lutar para que essa secretaria seja plena, seja forte, seja ampla, seja potente do ponto de vista orçamentário, para contribuir com a superação do racismo. Toda pessoa que quer pôr a cabeça no travesseiro e ter a sua paz de espírito, que a sua intervenção na ordem social, no todo da sociedade, é para garantia de direitos, seja lá como for, como escritor, escritora, como professor, professora, como musicista, como pedreiro, pedreira, né? Porque as mulheres negras também, as mulheres negras também estão na construção civil. Todo e toda cientista, enfim, não importa o que você faz, o que importa é que onde você atua, você seja um elemento, um homem ou uma mulher que faça a diferença. Quando falamos de direitos, como quando falamos de conquista social, política e democrática. Então, vamos pôr a cabeça no travesseiro com a certeza que nós estamos fazendo a diferença. Sabe por que eu estou falando isso? Porque anteriormente eu falei assertivamente que nós estamos vivendo um período de retrocesso na vida política desse país, no campo das políticas públicas. Não só porque estamos vivendo um momento pandêmico que alheio à nossa vontade, a vontade dos cidadãos, das cidadãs de bem, alheio à nossa vontade, e esta condição agravou a vulnerabilidade dos pobres, dos negros, dos indígenas, dos idosos, dos moradores de rua, das crianças. O isolamento social tem trazido muitos prejuízos e perigos para as nossas vidas. Mas não foi aí que a pobreza iniciou. Não, gente, muito pelo contrário. A construção da pobreza leva a poucos serem ricos e muitos terem péssimas condições de vida. Desde, como disse, não foi descobrimento. Olha o ato falho, não foi. Foi invasão. Então, a fome está muito maior do que antes. As pessoas estão batendo nas nossas portas, pedindo um prato de comida. E não é por sacanagem, é por fome.
o número de pessoas morando nas ruas aumentou drasticamente. Pelo desemprego. O índice de desemprego, nos anos 2018 para cá, estão muito mais altos do que anteriormente. Nós estamos vivendo um momento de desmonte, né, das políticas públicas no nosso país, das políticas sociais, da inclusão, de ataque à educação, também de um retrocesso em relação à economia. Nós não podemos pensar na população negra só em novembro. Nós precisamos de pensar na população num todo e principalmente na população negra, porque esse Estado, o Brasil, deve a essa população. Então, se nós almoçarmos, jantarmos, nós irmos para a escola, nós temos ter transporte público, a nossa qualidade de vida vai melhorar e, consequentemente, todo o Brasil vai melhorar. Temos que abrir os olhos. Então, é importante que nós pensemos do ponto de vista individual e coletivamente. E agora? O que devemos fazer? Muitas frentes de luta estão aí na busca de uma sociedade antirracista, na busca de uma sociedade onde caibamos todos, independente da sua origem racial ou étnica. As mulheres negras estão aí, em todos os cantos, demandando a visibilidade, a presença e a consideração de suas reivindicações. Do ponto de vista da fome, inclusive, a população negra, de maneira organizada através de suas instituições, que a maioria das pessoas sempre tiveram à margem da pobreza, hoje nós somos frontes de solidariedade, através da Coalizão Negra por Direitos, o ILEAE, um bloco cultural extremamente importante para o Brasil, existente na Bahia, completa 47 anos. 47 anos de cultura negra. 47 anos de presença por um Brasil melhor. E muitas ações. Todos estão se movimentando contra a fome, sendo centrais de distribuição de cestas básicas. Não sabemos que não é nosso papel enquanto organizações negras. Isso é papel, o combate à fome é papel de governos, porque com emprego, com moradia adequada, com política continuada de direito à educação, à saúde, à cultura, diminui e, quiçá, seja a condição de banir a fome do nosso país. Então, o comprometimento das entidades negras pelo Brasil afora tem sido pelo combate à fome e também pela luta de políticas públicas continuadas. Estes são os nossos desafios na atualidade. Eu citei a Conferência de Durban, que aconteceu lá nos idos 2001. Esta conferência tem ressonância na vida política do Brasil e do mundo até os dias de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as condições de trabalho dignas. Nós já conversamos sobre o direito ao emprego, o direito ao tempo livre, mas tem um aspecto do trabalho que afeta principalmente as mulheres, que são as condições de trabalho. Porque não é qualquer trabalho, né? Nós defendemos que todas as pessoas tenham acesso ao trabalho,
tem acesso a uma remuneração, a um rendimento digno, mas também que tem acesso a um conjunto de direitos associados ao trabalho. No Brasil, o acesso aos direitos trabalhistas estão muito associados à forma, né, os vínculos que se estabelece nas condições de trabalho, que é o assalariamento. Então, por exemplo, para se ter acesso a um descanso semanal remunerado, a férias, 13º, fundo de garantia, licença maternidade, é necessário que se esteja, né, com o registro do trabalho, né, com a carteira de trabalho assinada e contribuindo regularmente com o sistema de previdência social, por meio de uma alíquota, né, paga pelos empregadores e pelas pessoas, né, individualmente, pelos trabalhadores e trabalhadoras, descontados diretamente, né, na fonte, né, dos seus rendimentos. Bom, só que a realidade no Brasil é a de que uma parcela muito pequena das pessoas, né, que estão ocupadas tem acesso a esses direitos. E o percentual é ainda menor quando a gente olha para a realidade no campo, por exemplo, no trabalho rural, em que mais de 80% se encontra em condições de informalidade, né? Às vezes no trabalho por conta própria, no trabalho autônomo, inserido na agricultura familiar, ou mesmo em relações de assalariamento, mas sem vínculos empregatícios, ou seja, sem acesso a direitos. No trabalho espaço urbano, né, nas cidades, esse percentual de pessoas que estão ocupadas, mas que não têm acesso a direitos, ela pode variar entre 40% e 50%, dependendo da metodologia que se analisa. Mas uma coisa é certa, é muito maior entre as mulheres, principalmente as mulheres negras, esse não acesso aos direitos, né? E, de alguma maneira, foi se convencionando, foi se naturalizando na sociedade que esse tipo de emprego, né, que não tem acesso a direitos, não tem acesso a garantia nenhuma, ele é natural, é uma contingência, porque o mercado de trabalho só consegue gerar postos de trabalho com acesso a direitos, a proteção social, com uma parcela muito pequena da sociedade, da população, né, das pessoas, e esse acesso está vinculado à escolaridade, à meritocracia, né? Então, isso foi um direito conquistado pelos méritos pessoais, e que aquelas pessoas que não conseguem se inserir em condições melhores é porque não investiram na sua formação, na sua qualificação, na sua capacitação delas, as mulheres, né? Essa é a justificativa com a qual nós temos convivido cotidianamente. Só que isso não é verdade, né? Tem uma boa parte desses trabalhos que são relações de trabalho que a gente chama de fraudulentas, né? Então, um exemplo, o caso das trabalhadoras domésticas. Mesmo com assegurado, né, por lei, o acesso a todos os direitos, né, que estão previstos na CLT, estendidos às trabalhadoras domésticas, 85% das trabalhadoras domésticas no Brasil estão numa condição de informalidade, porque a legislação não reconhece vínculo
entre as diaristas, só entre aquelas trabalhadoras mensalistas, ou seja, aquelas que comparecem todos os dias no seu local de trabalho, no caso da casa, né, do empregador, da empregadora, né, que contratou. Isso é um absurdo, porque, por exemplo, se eu olhar para áreas como saúde, educação, muitas vezes o profissional da saúde, da educação, realiza uma jornada parcial, numa escola, no hospital, no posto de atendimento, às vezes algumas horas durante a semana. E mesmo assim, os seus vínculos são reconhecidos, tá? E se não forem cumpridos, se for a Justiça do Trabalho, vai ter acesso a esse vínculo, a esse reconhecimento de vínculo. Com a trabalhadora doméstica não acontece. Se ela trabalha durante 2 dias da semana, com jornadas de 8 horas diárias, né, no mesmo local, não há reconhecimento desse vínculo, não há reconhecimento desse direito, né? Às férias, ao 13º, a todos aqueles direitos, né, que são assegurados, são garantidos pela nossa legislação trabalhista. Então, nós queremos emprego, mas nós queremos emprego digno. Nós queremos emprego que tenha uma jornada que seja cumprida, né, a partir do que está assegurado pela legislação. Então, nós convivemos ainda, né, seja no espaço urbano, seja no meio rural, com condições de trabalho análogo ao de escravo, com trabalho infantil, com trabalho forçado, muito comum no campo, na mineração, né, e no espaço urbano, muito comum entre as trabalhadoras domésticas. Nós tivemos várias denúncias nesse último período, por exemplo, de mulheres trabalhadoras domésticas que estavam em cárcere privado há 30, 40, 50 anos, né, sem poder, inclusive, sair para a rua. E uma outra presença muito forte também, um trabalho extremamente precário, no setor da moda, no setor de confecções, no trabalho a domicílio, né? Em várias regiões do Brasil, São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco, Rio de Janeiro, porque são, inclusive, grandes, vamos dizer, a grande concentração, né? Grandes centros econômicos, dinâmicos do setor de confecções no Brasil. Essa realidade também está em toda parte, né? Em todas as regiões, em todos os estados em que a gente analisa. E, quando eu falo em condições de trabalho, também gostaria de me referir às condições que são oferecidas no ambiente de trabalho. Nesse último período, nós sempre tivemos muitas denúncias de discriminações, principalmente em relação às mulheres negras, né? As pessoas que, vamos dizer, têm uma outra orientação sexual e que são vítimas de violência, não só de violência física, né, mas de violência moral, de assédio, nos ambientes de trabalho, com a permissividade, né, com o consentimento das próprias empresas, né, das organizações, com esse tipo de comportamento. Isso é muito frequente entre as mulheres. O ambiente de trabalho é um ambiente de muito assedioso, né, em que as mulheres são vistas como se estivessem fora do lugar. Principalmente as mulheres, por exemplo, que estão grávidas. Muitas vezes não é permitido sequer o acesso ao banheiro, o controle, por exemplo, sobre as idas ao banheiro, xingamentos, discriminações, tentativas de isolamento, né?
situações, por exemplo, como desigualdade salarial, é uma realidade muito presente no ambiente de trabalho, e ele praticamente está em todos os tipos de atividades, de ocupações. As mulheres, mesmo exercendo o mesmo trabalho, mesmo realizando as mesmas tarefas, com as mesmas ocupações que os homens, elas têm acesso a salários menores, e sobre uma justificativa de que as mulheres são menos produtivas, as mulheres se afastam mais vezes do trabalho, faltam mais do que os homens, têm menores competências. Só que, quando a gente vai buscar, né, esses dados, essas evidências, nenhuma delas se confirma. Muito pelo contrário, as mulheres têm que ser, vamos dizer, apresentadas muito mais produtivas, muito mais comprometidas com o trabalho, têm escolaridade muito mais elevada em todo o setor, em todos os segmentos econômicos, todas as ocupações que se analisa, que se compara, seja iniciativa privada, seja no setor público. As mulheres, não é verdade que as mulheres faltam mais do que os homens no ambiente de trabalho, mas se criou, né, foi se naturalizando isso, né, de que as mulheres elas têm que receber salários menores porque elas são menos capazes e menos produtivas, né? Inclusive, recentemente, né, quando entrou em discussão no Congresso um projeto de lei que previa a punição de empresas que praticassem, né, desigualdades salariais entre homens e mulheres que realizavam as mesmas funções, mesmas ocupações, teve declarações, inclusive, de chefe de Estado, que atribuía essas diferenças ao fato de que, se as empresas tivessem que pagar salários iguais para mulheres e homens, elas iriam falir. E daí isso é uma verdadeira aberração, né? A sociedade toda se beneficia quando homens e mulheres são tratados igualmente no ambiente de trabalho, porque ampliar a renda das mulheres assegura, inclusive, que essa renda adicional ela possa voltar para a economia, para a sociedade, na forma, né, de acesso a bens, né, um conjunto de bens que ajuda, inclusive, estimulam a atividade produtiva e geram um efeito multiplicador, inclusive, do ponto de vista da geração de novos postos de trabalho. Então, toda a sociedade se beneficia com isso. Principalmente as mulheres, que já respondem hoje por 46% das chefias dos lares brasileiros, né? O número de mulheres hoje responsáveis pelo sustento da família é crescente e tende a crescer cada vez mais, né? Também há manifestações de discriminação pelo fato das mulheres engravidar. Declarações recentes também de figuras ligadas a governo, né, de que é um absurdo estender a licença maternidade, porque a empresa não pode ficar sem a profissional durante 4, 5 ou 6 meses, e que, evidentemente, vai substituí-la por outra profissional, né? E a tendência é de que, quando essas mulheres retornem ao ambiente de trabalho, elas vão ser dispensadas. A gente sabe de dados, né, de estatísticas em relação ao número de mulheres que são dispensadas quando retornam da licença maternidade, né, por discriminação. Agora, uma sociedade inclusiva, ela não pode, em hipótese alguma, discriminar mulheres pelo exercício da maternidade. Isso é um direito, né? E, inclusive, a própria legislação assegura uma série de direitos, inclusive a estabilidade
da trabalhadora gestante, né? E essa é uma luta, é uma conquista que foi, vamos dizer, assegurada pelas mulheres ao longo da formação da própria classe trabalhadora e uma forma de assegurar o acesso ao mercado de trabalho. Então, para as nossas pré-candidatas que estão aqui, né, nos assistindo, acompanhando essas aulas, essas bandeiras são muito importantes, né? É a bandeira da não discriminação, a bandeira da igualdade salarial, a bandeira do direito das mulheres à maternidade, e inclusive à licença maternidade. E a gente, inclusive, vai mais adiante, a gente defende que a licença possa ser compartilhada entre homens e mulheres, né? A responsabilidade, inclusive, pela família, que essa possa ser compartilhada igualmente com os homens, não seja uma responsabilidade unicamente das mulheres. A luta também contra o assédio moral, o assédio sexual, que ainda é muito, muito presente nos ambientes de trabalho, com consentimento, inclusive, das empresas, que omitem, que se negam, inclusive, a levar à frente denúncias que são feitas pelas mulheres, e as mulheres que são forçadas, obrigadas a se subjugar, né, essas condições, com receio, com medo de que, se tomarem atitude, se denunciar, elas possam, inclusive, perder seus postos de trabalho, ou ser discriminadas, ou ser mais ainda assediadas no ambiente do trabalho, né? Vistas como um objeto, né? Como uma mercadoria qualquer. Nós não podemos, de maneira alguma, admitir que o ambiente de trabalho seja um ambiente inadequado, hostil às mulheres ou às pessoas que não se enquadram nos padrões de heteronormatividade, que são construções sociais que precisam ser diariamente enfrentadas por todo o conjunto da sociedade. Bom, obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês por esse encontro. Um abraço. Esta foi a última aula dessa semana no TV Elas por Elas Formação. Fique com a gente na TV PT, que semana que vem tem muito mais. Acesse todas as aulas disponíveis na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.